pessoas! Eu sou Laiana Mendes, professora de Química. Espero que estejam todos positivos como um próton. O assunto de hoje é concentração molar de soluções químicas, ok? Nós vamos, antes, de entrar propriamente no cálculo de concentração, eu quero retomar alguns conceitos importantes. O primeiro é o que são soluções químicas, tá bom? Físicos têm problemas, químicos têm soluções. E é mais uma piadinha de química aí na área. Soluções químicas, na verdade, são misturas homogêneas, tá bom? Lembrando que mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, tá bom? A sua aparência tem aspecto uniforme aí e só apresenta uma fase mesmo sendo vista no microscópio. São constituídas por soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, e o solvente, tá bom? Que é a substância que dissolve o soluto. Bom, a gente vai estudar, em sua maior parte, durante o ensino médio, soluções aquosas. Soluções aquosas é aquela cujo solvente é a água, tá bom? Então, se perguntar quem é o solvente, sem pensar, você responde água. E o soluto é a substância que está dissolvida ali na água. Beleza? Beleza? Bom, o que é a concentração? De maneira geral, concentração é essa relação que a gente vai ter, a razão entre uma quantidade de soluto e uma quantidade de solução. Não é solvente, é solução. A concentração comum, o que a gente vai ter na concentração comum? A medida gramas por litro. Para eu ter gramas por litro, eu vou ter que medir essa massa de soluto em gramas, porque aqui em cima, olha a formulazinha. Eu falei que concentração é a razão. Então, vai ter uma divisão da massa de soluto pelo volume de solução. Para eu ter gramas por litro, essa massa de soluto tem que estar em gramas, dividido pelo volume de solução, que tem que estar em litros. Aí eu vou chegar em gramas por litro, beleza? Bom, vamos lá. Dá-lhe exemplo. Uma solução de hidróxido de sódio apresenta 20 miligramas dessa base, num volume de 400 ml de solução. Qual a concentração em gramas por litro? Primeiro passo, gente. Tá vendo que eu li o problema, identifiquei os números. Nos números eu identifiquei as grandezas, tá bom? 200 miligramas e 400 ml. Então, eu vou mudar as unidades para aquilo que é do meu interesse. Qual que é meu interesse? Gramas por litro. Bom, a massa, 200 miligramas, eu divido por 1.000 para passar de miligrama para grama. Professora, tenho dúvida. Você guarda o seguinte, criaturinha. 1 grama, aí é fácil você guardar. Vai lá no rascunho e monta a regra de 3. 1 grama são 1.000 miligramas. Essa informação eu sei. Primeira linha da regra de 3 é sempre uma informação conhecida. Se eu tiver 200 miligramas, tá vendo? Ó, grandezas iguais ficam sempre na mesma coluna da regra de 3. Eu vou ter x gramas. Multiplica cruzado, ó. Bom, então eu cheguei aqui em 0,2 gramas. E o volume? 400 ml. Eu preciso passar ele para litro. Mesma coisa. Você vai lá no rascunho. O que eu tenho que fazer? Eu sei que 1 litro tem 1.000 ml. Você vai lá no rascunho. Isso aqui você não esquece, não. Você não esquece nunca disso aqui na vida. Tem 1.000 ml. Entra com o dado agora que você precisa, tá bom? 400 ml, grandezas iguais, mesma coluna da regra de 3, tá bom? Vai ter x litros. Segundo, então as unidades agora estão do jeitinho que eu quero, ó, gramas e litros. Segundo passo,
Vou só aplicar a fórmula então. O exercício está me perguntando a concentração é a massa dividido pelo volume. 0,2 gramas dividido por 0,4 litros. Tá bom? Então, é só resolver o cálculo aí, dá 0,5 gramas por litro. Beleza? Bom, e se estiver falando de concentração em quantidade de matéria, ou ainda o nome popular, concentração molar? O que é isso? Bom, a concentração em quantidade de matéria é a relação agora, concentração é sempre uma relação do soluto dividido pela solução. Só que se ela é concentração em quantidade de matéria, N vai ser o número de mols do soluto e V é o volume da solução, tá bom? Gente, é sempre soluto por solução. Então, a concentração é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Exemplo: uma solução de ácido sulfúrico contém 0,75 mols desse ácido num volume de 2.500 ml de solução. Qual a concentração em quantidade de matéria? Primeiro passo, muda as unidades, tá bom? 0,75 mol já tá belezinha, mas o volume está em ml, vou mudar ele para litro. Mesma coisa, vai lá e faz a regrinha de 3, mas você tá vendo que mudar de ml para litro, só dividir por 1.000, tá bom? ml, guarda a dica, ó, mililitro, você tem que mudar por 1.000, tá bom? Feito isso, então já tem, olha, a concentração molar, a concentração vai ser uma medida de mol, quantos mols de soluto para cada litro de solução. Então, só aplicar na fórmula agora. Concentração molar é número de mols do soluto dividido pelo volume, que dá 0,75 dividido por 2,5, tá bom? Que aí vai dar 0,3 mol por litro. Agora, olha só. Qual a massa de ácido presente em 3,8 litros de solução? Posso resolver por regra de 3, posso resolver aplicando a fórmula. Olha só, concentração, vou resolver dos dois jeitos aqui, tá bom? É N sobre V. Eu resolvo, depois você... Eu resolvo aqui, depois você resolve aí qual que você achou mais fácil. A concentração eu tenho, porque eu calculei na primeira parte. É 0,3 mol por litro. O volume eu tenho. Vou calcular então o número de mol, tá bom? Então, isolando o N aqui, na minha fórmula, eu vou fazer concentração vezes o volume. Então, o número de mols aqui vai ser a concentração de 0,3 vezes o volume de 3,8 litros. O número de mols aqui vai ser... A gente teve que fazer alguma mudança de unidades? Não, porque já me deu ali a informação em litros, tá bom? E eu já tenho a concentração em mol por litro. Então, eu vou ter aqui que o número de mols vale 1,14. Opa! 1,14 mol. Beleza? E se eu quisesse resolver por regra de 3? O que eu teria? O que eu teria? 0,3 mol é a massa, é a quantidade de matéria presente em 1 litro de solução. Olha isso aqui, olha, a interpretação 0,3 mol por litro, quer dizer, para cada litro. Se eu tenho 3,8 litros, eu tenho X. O X aqui vai dar a mesma coisa.
Aí, você está fazendo problema e termina aqui, né? Aí você fica feliz da vida. Só que você vai voltar lá, criatura, e vai ver o que o exercício está te perguntando. Qual a massa de ácido? A massa de ácido. Bom, a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. Calculo isso olhando massa molar, massa atômica na tabela periódica, tá bom? Então, eu tenho que pegar esse mol aqui e transformar ele para massa. Como que eu faço isso? Ó, então, a primeira parte do problema era essa daqui. Você podia calcular ou por regra de 3 ou pela fórmula. O que eu tenho, gente? O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Guarda essa formulazinha aí, tá bom? Bom, eu tenho o número de mol, eu tenho a massa molar. Então, a massa vai ser igual a 1,14 vezes 98. Opa! Então, a massa aqui vai ser 1,14 vezes 98, 111,72. Qual que é a unidade aqui, professora? Vamos ver, gente, porque vale a pena pensar nas unidades, tá bom? Olha só, 1,14 é mol. Nós calculamos ele aqui, olha, é mol. 98 é gramas por mol. Você quer deixar um professor de química feliz? Acerta as unidades, tá bom? Então, mol corta com mol, vai sobrar o quê? Grama. E grama é unidade de massa. Então, quer dizer que você montou o problema certinho. A gente faz essa análise dimensional, tá bom? Bom, mais um exemplo aqui, olha. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução restante é de 0,05 mol por litro, determine o volume da solução. Primeiro passo, mudar as unidades de medida, tá bom? A massa molar, ó, se falou de massa e falou de mol, jovem, você vai precisar da massa molar, tá bom? Pode aparecer como dado do problema ou não. Então, ó, a massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Então, olha, calculando o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, ó, a massa vai ser, desculpa, o número de mols vai ser 0,7 dividido por 58,5. O número de mols é 0,012 mol, ok? Peguei a massa, que massa é essa? A massa do problema. E dividi pela massa molar. Então, achei o número de mol. Esse número de mol presente na solução, tá bom? E essa solução tem essa concentração. Como é que eu sei que essa é a concentração? Porque tem uma unidade composta, mol por litro. Vamos aplicar na fórmula? Concentração é número de mols dividido pelo volume. O exercício está me perguntando qual que é o volume. Bom, gente, eu vou deixar sempre a incógnita daquilo que eu quero isolada, tá bom? Então, eu vou trocar o V com o C aqui, tá bom? O V está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. E o C vai passar dividindo, tá bom? Então, eu teria isso daqui, ó. O V vai para o outro lado multiplicando, faria C vezes V, é igual a N. O que me interessa é o V. Então, vai ficar V é igual
a N, o C que estava multiplicando, passa dividindo. Fiz isso daqui, agora eu vou substituir os valores. Eu estou procurando o volume. O volume vai ser dado por 0,012. Vamos fazer a análise dimensional de novo? Isso é mol. Dividido pela minha concentração. A minha concentração é 0,05 mol por litro. Está lá no enunciado do problema. Mol vai cortar com mol, vai sobrar litro. Litro é unidade de volume. Então, quer dizer que eu montei o meu problema certinho. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 0,012 dividido por 0,05. O volume é de 0,24 litros. Tá ok? Bom, mais um exemplozinho aí. Calcule a concentração. Agora eu tenho que calcular concentração em quantidade de matéria de uma solução preparada a partir da dissolução de 23,4 gramas de sulfato de sódio para formar 125 ml de solução. Tá vendo que eu estou fazendo um exercício e estou marcando o que é importante nesse exercício. O que é importante no exercício? O que o exercício te informou de dados, os números que ele te deu e aquilo que ele está te perguntando, tá bom? Então, aqui, ó, se falou de massa e falou de quantidade de matéria, falou de mol, você vai precisar da massa molar, tá bom? Então, já deixei aqui a massa molar do sulfato de sódio, 142 gramas por mol. Primeira coisa, antes de começar a pensar, muda as unidades que você quer. Então, 125 ml é a mesma coisa que 0,125 litros. Tá bom? A gente sempre vai trabalhar com volume em litros. E agora eu vou mudar massa para mol, porque ele me deu uma informação aqui em massa, mas ele está me pedindo a concentração em quantidade de matéria, então eu vou precisar do número de mol, tá bom? Então, o número de mol aqui vai ser a massa que o exercício me deu, 23,4 gramas, dividido pela massa molar, que é de 142 gramas por mol. De novo, gente, pensar em unidade de medida é vida. Bom, olha, grama cortou com grama, sobrou mol, que é a unidade de mol, tá bom? Então, o que eu vou ter? 23,4 dividido por 142, eu vou ter aqui 0,16 mol. Então, ó, tenho mol, eu tenho volume em litros, só jogar na fórmula. Está me pedindo para calcular a concentração, vai dar 0,16 mol dividido por 0,125. Então, isso aqui vai dar 0,16 dividido por 0,125. Vai dar 1,28. Qual que é a unidade de medida? A gente dividiu mol por litro. Ok? Bom, densidade de soluções, só para a gente não confundir, concentração é sempre volume, uma quantidade de soluto dividido por uma quantidade de solução. A densidade a gente vê lá no início do primeiro ano, ou
até no 9º ano. Densidade é a massa dividido pelo volume. Só que a densidade se refere apenas um objeto de estudo. Então, se a gente está falando da densidade da solução, então eu vou falar que a densidade da solução é a massa da solução dividido pelo volume da solução. E lembra lá do primeiro slide que eu falei? A solução ela é formada por soluto mais solvente. Então, a massa da solução, você vai precisar da massa do soluto e a massa de solvente adicionado a essa solução, tá bom? Então, um exemplo aí, uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de um sal com 200 gramas de água, originando uma solução de volume 200 ml. Determine a sua densidade. Ó, volume aí, estou mudando de ml para litro. Tá bom? Por quê, professor? Porque falou, eu preciso calcular a densidade em grama por litro. Densidade eu poderia calcular por ml, não tem problema não. Mas como o exercício falou grama por litro, a gente muda aqui. Então, ó, densidade é a massa da solução. E a solução aqui ela é formada por 20 gramas do sal mais 200 gramas de água. Então, essa é a massa da solução. Dividido pelo volume da solução, que é de 0,2 litros. E aqui é gramas. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui? 220 gramas dividido por 0,2 litros. Então, a densidade dessa solução em gramas por litro é de 1.100 gramas por litro. Gente, em contrapartida, olha só, se eu tivesse que calcular a concentração, isso aqui é a densidade, tá vendo? Se eu tivesse que calcular a concentração comum, não confundam isso. A concentração eu pegaria a massa de soluto dividido pelo volume de solução. Tá vendo a diferença? A concentração vai considerar aqui em cima só o soluto, tá bom? Na densidade, a gente precisa considerar a solução toda, e a solução toda é formada por soluto mais o solvente. Beleza? Bom, essa é a aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês, ok? Muito obrigado pela atenção, até agora.